vamos iniciar mais uma aula nossa aqui, né? Uma aula bem descontraída, uma aula onde você pode perguntar sem problema nenhum. Se nós não soubermos, nós vamos procurar a resposta. Às vezes a sua pergunta que parece ser para você muito simples, eu não quero fazer essa pergunta, mas às vezes é dúvida sua, pode perguntar, não tem problema nenhum. Mesmo que seja uma pergunta simples, você pode estar perguntando aí e a gente estará trazendo para vocês a resposta. Nós estamos aprendendo nessa segunda parte, nós estamos na lição número 4. Perdi a minha aqui. Deixa eu ver. Irmãos, vocês veem a papelada que eu ponho aqui em cima da mesa. Quer que eu ponha aqui, Bispo? Oi? Eu vou pôr na apresentação aí, peraí. Então isso, fica mais fácil, porque a minha aqui, de vez em quando, ela dá uma sumida, né? Minhas coisas aqui, de vez em quando, elas... Achei. Tá certo, você põe até melhor. Essa é a lição de... Essa é a 4. A 4, né? Então, o que nós aprendemos, que todos acompanharam aí, a lição 1 foi a volta de Jesus, nós aprendemos, né? Depois, a lição 2 foi sobre o arrebatamento. Como vai ser o arrebatamento? Nós aprendemos, né? Como que ficam os mortos, os vivos no arrebatamento. Na lição 3, nós falamos sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Nós vimos aí que provavelmente já esteja vivo, se preparando, né? Para se infiltrar lá na parte da grande tribulação. Agora nós estamos estudando a quarta lição, que é a grande tribulação. Então, Nai, pode voltar. Se você que não tem ainda aí o Nai já mandou, né, Nai? Para todos, né? Só não para a Lavínia, que eu prometi para ela, acabei não mandando, mas eu vou mandar para ela. Depois você manda para a Lavínia aí, né? Bom, Jorge, para o senhor, presbítero Jorge. Está sem som. O presbítero Jorge está sem som. Liga o som aí no... Pai do senhor, irmãos. Aí, agora sim. Apareceu, pai do senhor. Levantou a mão aí. Irmãos. A irmã Sônia levantou a mão. A irmã Hélia está aí. Pai do Senhor. Pai do senhor. Amém. Tudo bem? Pode começar? Pai do Senhor, irmãos. Pai do senhor. Sejam bem-vindos. Eu sempre digo, sejam bem-vindos e bem-ficado. Bom, vamos começar. Eu coloquei esse gráfico, nós já vimos deles na aula passada, mas esse gráfico, ele mostra praticamente os acontecimentos, ou seja, aquilo que nós estamos estudando nesse, vamos dizer, trimestre aí, né? Vamos até o final do ano estudando Apocalipse. Aí eu coloquei esse gráfico da grande tribulação em milênio. Então, o que nós vemos aqui... Cadê a tua setinha, Nai? Tá lá. Põe lá na cruzinha, Nai. Nós temos a igreja, olha, presta bastante atenção que é bem simples. A igreja está vivendo agora o tempo da graça. A cruzinha aqui simboliza a graça salvadora, da salvação de Jesus. É a graça. Depois, quando terminar a graça, vai acontecer 2 acontecimentos. Primeiro, acontece aqui, isso, Nai colocou. Acontece o arrebatamento da igreja, né? Aí tem o acontecimento no céu, lá em cima, ó. Depois do arrebatamento da igreja, acontece no céu o quê? O tribunal de Cristo, né? Aqui, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Essas dois eventos acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, que durará 7 anos. Enquanto, agora acontecimento aqui embaixo, né? Acontecimento da terra. Enquanto na terra, enquanto no céu tem o tribunal de Cristo, nós vamos aprender sobre o tribunal, irmão. Quem está lá em cima não é para ser julgado, para condenar, não. Ali, o tribunal de Cristo é para receber galardão, não tem nada a ver. Esse tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro
São dois eventos que depois nós vamos estudar nas lições futuras. Só que na Terra acontece o quê? A grande tribulação. O aparecimento do anticristo, do falso profeta e do próprio diabo, que é o dragão, né? A trindade satânica. Então, nós vamos ter acontecimentos na Terra. 7 trombetas, 7 selos, nós vamos mostrar aí alguns filmes e slide hoje. E as 7 taças. Esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, ele vai ser depois do meio da grande tribulação. Porque, como nós aprendemos, a grande tribulação ela é dividida em 3 anos e meio, né? Então, na segunda parte da grande tribulação, que será a ira de Deus, nós vamos ter o quê? 7 trombetas, as 7 taças, né? 7 selos, que vai ser o primeiro, né? Selo primeiro, depois vem a trombeta, depois vem 7 taças. Depois disso aqui, vai ter a volta do Senhor Jesus, vai ter a batalha do Amargedon. Jesus vai voltar com poder e grande glória com a igreja. Tá vendo? Ó, que o Nai está colocando a setinha aí, ó. A volta de Cristo com a igreja. Mateus 24, do 29 ao 30. A igreja volta com Cristo, né? Aí o que acontece? Satanás, aqui do lado, Satanás vai ficar preso por 1000 anos, né? 1000 anos preso. E nesse 1000 anos preso, nós vamos ter ó, a setinha aqui azul. Nós vamos ter na Terra o milênio. Também nós vamos falar nas lições futuras sobre o milênio. O que é o milênio? Vai ter casamento no milênio? Vai ter procriação? Vai ter morte no milênio? O que vai acontecer no milênio? Então, nós vamos estudar também sobre isso. Depois de 1000 anos de paz na Terra, Satanás vai ser solto. E ele vai persuadir as outras nações da Terra para atacar Jerusalém. Aí nós vamos ter a famosa batalha final, que não é Amargedon. A batalha final, já expliquei várias vezes. Qual é a batalha final? Quem pode me responder? Deixa para os alunos responder. Eu sei, mas não vou falar, não. Falei umas 10 vezes, hein? A batalha do Amargedon, todo mundo pensa que é a batalha final do tudo. Oi? Gog e Magog? Gog, muito bem. Que são as duas nações que vão se levantar. Nós vamos ver quem é Gog e Magog também futuramente. E depois, quando terminar a batalha de Gog e Magog, que é a última, quando o Senhor vai destruir todas as nações, o que acontece? Vai ter novo céu e a nova terra. No céu, nós vamos reinar para todo o tempo com o Senhor. E vai ter o grande trono branco. Quer dizer, primeiro o grande trono branco. Quem está no trono branco? Só aqueles que vão ser condenados. Aqui no grande trono branco não tem salvação. Aqui o Senhor vai mostrar porque desde o dilúvio, desde o início lá do dilúvio até agora, essas pessoas que morreram sem Deus vão estar no grande trono branco para condenação eterna. Satanás já vai estar lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta e o anticristo, e os demais que forem condenados vão participar dessa, vamos dizer assim, comunhão com o diabo. Vai para lá para o inferno junto com eles. E os salvos, né? Alguns salvos da grande tribulação e os salvos que estão com Cristo vão para o novo céu e a nova terra. Amém? Amém. Pergunta aí, Jefferson. Pode ser, irmão, tudo bem? Pode ser, Jefferson. Então, irmão, aquilo que eu enviei para o irmão e para o Onai, tem alguma coisa aproveitável naquilo que eu mandei para vocês ou não? Tem. Nós vamos aproveitar. Tudo que vocês mandar para nós, devagarinho, nós vamos tá aproveitando. Né? Agora, esse gráfico aqui, ele mostrou tudo os acontecimentos até o grande trono branco. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre grande tribulação. Eu expliquei por que grande tribulação. Porque existe tribulação. O que é tribulação? Tribulação são os problemas que nós todos enfrentamos. Tem pessoas que dizem, estou atribulado. Isso é tribulação. São os problemas da vida, são as enfermidades, são os problemas financeiros, problemas na vida do casamento, sentimental, tudo isso.
Agora, grande tribulação é algo que o homem nunca viu. Nós já vimos muita tribulação, nós vimos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas grande tribulação que a Bíblia fala, ela ainda está para acontecer, que será os 7 anos que vai acontecer na face da terra. Então, esses 7 anos vai ser muito terrível. Então, eu vi um pastor, eu gosto muito dele, não sei se vocês já ouviram falar dele, pastor Antônio Júnior. Eu não tenho contato com ele, mas eu tenho acompanhado o site deles, né? E ali a gente tem permissão para poder passar o trabalho dele. Então não é uma coisa escondida. Quando a gente vai passar algum filme, algum slide, você tem que ter a permissão para não ter nenhum tipo de problema, né? De direitos, que eles chamam de direitos autorais. Então, nós vamos passar um filme agora, ele é um demoradinho um pouquinho, mas você vai notar que esse filme, ele explica certinho o que vai acontecer na grande tribulação, desde o arrebatamento até a grande tribulação. É um filme bem explicativo. Então, embora que ele seja um pouquinho, não extenso, mas deve demorar uns 10 minutos, 10 e poucos minutos, Nai deve ter o tempo dele aí, mas vamos acompanhar esse filme aí, que é O Fim dos Tempos. O Nai, isso, é isso aí, Nai. Eu quero que você preste bastante atenção, não durma, não faça igual ao pastor Esther no sofá bem aconchegante, senta numa cadeira dura, igual o bispo está sentado aqui, para não dormir, viu? Porque o filme, às vezes a gente passa filme, o pessoal já começa a querer cochilar, né? Então preste bastante atenção, eu gostei muito desse filme, que ele é muito explicativo. E durante o filme vocês podem falar também, que não tem problema. Aumente o som aí. Esse pastor do colo, Antônio Júnior. Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos. Por isso, eu vou te mostrar, baseado na Bíblia, os principais acontecimentos do antes e depois da volta de Jesus. Isso é bom que estamos O aprendendo profeta desde o Daniel começo. afirma que em determinado momento da história surgirá um homem muito poderoso e inteligente, que virá de um cargo político muito importante e conquistará a confiança de muitos. Este homem será aquele que as Escrituras dizem ser o Anticristo. Com seu poder de persuasão e um discurso voltado para a paz e a prosperidade, o Anticristo convencerá os líderes das maiores religiões do planeta que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial que, segundo ele, trará harmonia absoluta a todos os povos da Terra. Eles marcam todos os Quando versículos, esse se você tratado de quiser paz for anotar aí. assinado, algo sobrenatural acontecerá: o arrebatamento. As pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente, quando de repente os jornais darão a seguinte notícia: milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como sumiram. Restaram apenas as suas roupas. As mães estão desesperadas, porque todas as suas crianças pequenas e recém-nascidas foram levadas. O que está acontecendo? E vai Muitos acontecer. voos foram cancelados por causa dos acidentes, onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo aconteceu com o trânsito. Várias batidas aconteceram ao mesmo tempo ao redor do mundo, e ninguém consegue achar os motoristas. Os hospitais estão lotados com tantas vítimas, mas nem todos conseguem atendimento, pois faltam médicos e enfermeiros, que sumiram também sem deixar rastros. O apóstolo Paulo fala sobre esse arrebatamento da Igreja de Cristo em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente Anotem que o dia esses do Senhor versículos virá aí como ladrão na à sua noite. apostila. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles,
como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Você já parou para pensar no caos que o arrebatamento irá causar em todo o mundo? Milhões de pessoas sumindo do nada. Câmeras de segurança registrando o desaparecimento repentino das pessoas. Esse será o início do fim. Enquanto isso, o anticristo continuará a ganhar espaço e em pouco tempo se transformará no maior líder do planeta. O início do seu governo será de muita paz, pois ele convencerá os líderes de todos os países de que com ele à frente da política, da fé e da economia, tudo caminhará bem e que todos serão felizes. Foi o que nós aprendemos aí, O as três anticristo coisas que ele vai será dominar. um homem muito complexo, diferente de todos os outros homens que já pisaram na terra. Ele será soberbo, mas ao mesmo tempo gentil. Terá uma postura ameaçadora, mas também transmitirá tranquilidade ao mundo. Sua sabedoria e seu carisma conquistarão a todos, e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes do planeta. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Estudiosos do livro de Apocalipse afirmam que durante esses primeiros meses desse novo governo, os palestinos reconhecerão Israel como nação e concederão uma parte do seu território para que um terceiro templo do Senhor seja construído. Em contrapartida, os judeus vão ceder parte da cidade de Jerusalém para que lá seja criada a capital da Palestina. Já pensou Porém, isso acontecer? essa aliança do anticristo só Não vai trará uma acontecer. paz temporária e superficial a Israel a e ao doma seu de povo. No Omar. início, ela será reconfortante, mas depois de 3 anos e meio, ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos pelos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a felicidade se transformará em dor e muita violência. Será o início do período da grande tribulação. Além disso, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a Terra. Florestas incendiadas, vulcões em erupção, maremotos, terremotos, tsunamis. Puxa, Tudo isso trará medo e angústia É propaganda àqueles da que Globo. ficaram para trás. O profeta Joel escreveu: Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Economia abalada, cidades inteiras destruídas, pessoas desesperadas, tentando fugir de uma região para a outra. Do dia para a noite, o mundo entrará em colapso e a grande maioria dos países enfrentará uma crise jamais vista na história. Diante desse caos, os líderes desses países terão que ir atrás de recursos naturais que ainda geram dinheiro para tentar restabelecer sua economia. E isso causará muitas guerras, pois não haverá recursos para todos. É claro que ninguém estará em boa situação nesse momento, mas algumas grandes potências mundiais se sairão melhor nessa batalha. E imagine só a opressão em cima dos países menores que possuem recursos valiosos, como água, minérios e petróleo. Provavelmente serão massacrados pelos grandes. Nesse momento, as alianças políticas não serão mais as mesmas. Todo mundo será mais egoísta, pois terá suas próprias prioridades. Após destruir os pequenos, os grandes países lutarão entre si em busca de sua sobrevivência e manutenção de sua soberania. Bombas nucleares, armas biológicas e químicas. Tudo isso ajudará a acabar com o pouco de comida e de água que sobraram no mundo. Resultado: as pessoas morrem pela guerra, pela sede ou pela fome.
O último cavaleiro do Apocalipse, a morte, reduzirá a população mundial de forma drástica. E os sobreviventes vão se tornar refugiados, migrando de um lado para o outro, tentando escapar do foco dos conflitos entre as poderosas nações. Nesse momento, exércitos invasores atacarão Israel, mas Deus intervirá, protegendo seu povo e derrotando os exércitos invasores. Para isso, Deus usará um terremoto, confusão militar e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Depois desse conflito e da quebra da aliança de paz, o anticristo ficará ainda mais poderoso e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sua prepotência será tão grande que ele desafiará o próprio Jesus, que voltará à terra cheio da glória de Deus e o derrotará naquela que será chamada de Batalha do Armagedon. Em seguida, Cristo aprisionará Satanás por 1000 anos. Esse será o tempo de paz e descanso para as pessoas que restaram no planeta. É nesse momento que aqueles que foram mortos pelo anticristo por causa da sua fidelidade ao Senhor serão ressuscitados. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Assim que terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, com o objetivo de destruir o reinado de Cristo. A Bíblia diz que o número dos soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Essas nações irão marchar até a cidade de Jerusalém, porém, Deus enviará fogo do céu e as destruirá completamente. Satanás, então, será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já tinham sido mandados a besta e o anticristo. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. E Deus surgirá do seu trono e todos ficarão diante dele. O livro da vida, enfim, será aberto, e essas pessoas, tanto as vivas quanto as que já haviam morrido, serão julgadas de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Surgirão então um novo céu e uma nova terra, um mundo novo depois do caos total, uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não haverá tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. E ao final do livro de Apocalipse, o Senhor deixa o seguinte recado para você: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá bom. Ótimo. Vocês entenderam aí? Aí teve um resumo que eu achei muito interessante, porque eu resolvi passar, por quê? Porque para a gente ter uma ideia, logicamente que tem coisas ali que a gente nem sabe se vai acontecer, assim, no sentido de estar ali, né? Mas ali dá uma visão dos acontecimentos, assim, de terremoto, de tsunami, essas coisas, né, terríveis, principalmente nas aberturas das 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, quando a ira de Deus vai estar eminente na Terra, nos 3 anos e meio, finais da grande tribulação, aí o negócio vai pegar mesmo, né? Ficou alguma dúvida aí? Pode perguntar, que estamos aí para responder as dificuldades dos irmãos.
Jefferson. Irmão, aí fala assim que a gente vai ter um final desse século, né? Como que a gente vai ter outro mundo, outra vida, assim, digo, aí vai ter outro mundo, né? Outra vidas, né? Não entendi, irmão Jefferson. Sentido outra vida como? Assim, como é que tu pergunta como leigo? Por exemplo, eu estou falando assim, veio o anticristo, cumpriu, fez, acabou tudo. Certo. Aí a gente aquele que vai ser arrebatado, vai ter outra. Nós vamos viver a eternidade com Deus. Quem foi Isso salvo. isso que eu quero. Aí vai continuar o mundo, mas só que totalmente. Isso, mas não é esse mundo. Essa terra, ela vai ser extinta. Essa terra atual vai ser feito lá no Apocalipse 21, um novo céu e a nova terra. É onde vai habitar aqueles que foram salvos durante o Velho Testamento, o Novo Testamento. Esses vão estar reinando para toda a eternidade. E quem for para o inferno vai ter a morte eterna também, com dores eternas que nunca mais vai terminar. Porque eu fico naquela dúvida de Noé, né, quando aconteceu aquele dilúvio, e agora essa situação que nós vamos passar. Sim, agora. Os antediluvianos lá do tempo de Noé, eles vão ser julgados no trono branco. E dali eles vão para a eternidade sem Deus, né? Ou seja, vão para o inferno. É bíblico. Entendi. Cláudio? Bispo, eu entendo que sim, que a gente vai voltar como se fosse para o plano inicial de Deus. A gente vai voltar para o jardim, vai voltar. Isso, é por aí mesmo, Cláudio. Nós voltaremos. Nós voltaremos para o plano inicial de Deus, que era o homem sem morte, a terra sem pecado, a terra sem espinho, abrolho, que foi profetizado lá no Éden, quando o homem pecou. Vamos voltar não é uma terra original, vamos falar assim, mas nós vamos voltar àqueles tempos, né, de bonança, de bênção, de não morrer, né? Igual você falou, colocou bem, é o plano original de Deus. Vamos voltar para lá. Ok, Bispo, é só para explicar para o Jefferson, porque eu acho que era isso que ele estava querendo dizer. Ah, sim. É isso mesmo, eu estava querendo essa dúvida mesmo. Isso, então tá bem explicado. Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Antes de nós entrarmos nos novos slides aí, você pode indagar alguma coisa que você tem dúvida aí. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, mais um questionamento. Fala que Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. Isso significa que ele está solto atualmente? Sim. Ele não está aprisionado. Lógico que não. Desde Satanás e seus demônios estão soltos, tanto que... Desde a queda. Sim, aí você pode ver a passagem de Jó. Jó explica bem, né? Quando Deus pergunta para Satanás, de onde vem Satanás? Aí que ele respondeu, eu venho de rodear a terra. Então Satanás ainda está solto. Então ele nunca foi preso, ele só foi expulso. Sim, ele aguardando na terra. Ele tomava conta da terra original. Aí ele foi expulso, e nessa expulsão dele lá, ele caiu, né, na terra, né? Porque ele diz: eu serei semelhante ao Deus, e subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Então teve a batalha, ele foi jogado na terra. Inclusive, me perguntaram essa semana a respeito disso. Aonde entram os dinossauros na história do ser humano? Porque os dinossauros, eles têm fósseis hoje que aparecem, né? Então a pergunta de onde vieram esses dinossauros? Eles foram antes antes de Adão e Eva ou depois de Adão e Eva? Vocês querem saber ou já sabem? Bispo, só fazendo uma colocação aí que o Bispo estava falando anteriormente, por isso que tem aquela expressão a respeito do diabo do anjo caído, né? Certo. Ele caiu na terra mesmo. Então, por isso que muita gente chama ele de anjo caído. Isso. Agora, para dar uma explicação bem simples, existia uma terra chamada terra original, que a teologia fala dela.
aonde Lúcifer, o anjo de luz, ele cuidava desse lugar, onde tinha os dinossauros, é chamada a Terra original. E Satanás, ele colocou no coração dele que ele queria ser igual a Deus. Então, Ezequiel diz que ele diz assim, que ele diz, eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Satanás subiu ao céu desculpa. Ele subiu no céu, ele fazer uma guerra contra Deus e tomar o lugar de Deus. Aí Deus venceu ele com os seus anjos e lançou Satanás nessa terra. Aí, quando Satanás caiu nessa terra, não se fala aí muito de Big Bang, de explosão que teve na Terra. Quando Satanás caiu nessa terra, que era a terra original, essa terra, ela se tornou caótica e vazia. Então, esses dinossauros que hoje se vê fósseis, tudo, eles existiram. Só que quando Satanás caiu nessa terra original, esses dinossauros eles foram extintos. Aí o que Deus fez? Ele recriou a terra. A terra já tinha, era a terra original. E fez o Senhor Deus os céus e a terra. Entendeu? Quando ele criou Adão e Eva e colocou eles nessa terra, uma coisa interessante, Satanás já estava na terra, porque ele caiu. Entendeu? Ele não estava preso e ele não foi lançado no inferno. Aonde ele estava? Na terra. Quando ele atacou Adão e Eva, onde Satanás estava? Na terra. Entendeu? Aí, essa terra, alguns teólogos dizem terra recriada, mas não é bem uma terra recriada, né? Foi essa terra onde Satanás, eles chamam, alguma teologia chama até de Éden original, onde Satanás cuidava, onde tinha os dinossauros, tudo. Aí ele quis afrontar Deus e ele caiu nessa terra, tanto que depois ela atacou Adão e Eva. Dúvidas? Perguntem. O bispo, Sim. aqui em Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, Certo. e logo vem o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Deus criou a terra sem forma e vazia? Não, por causa da queda do diabo. Isso. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, tem uma distância imensurável aí. Sim, tem uma quantidade de anos imensurável. A gente não consegue a percepção de quanto tempo é. É porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, o nosso é cronos, né? Cronômetro. O tempo de Deus é um ano nosso é mil anos é um ano para o Senhor, né? É diferente. Aí, no princípio, porque quando Deus criou a terra, depois a gente vê lá em, se eu não me engano, em Isaías, que os anjos aplaudiram, né? Ficaram felizes dado que ele tinha criado, né? Então ele criou a terra perfeita. Quando aqui a terra era sem forma e vazia, entre o versículo 1 e o versículo 2, aqui, eu creio que aqui estão os dinossauros. Foi nessa época onde os dinossauros estiveram na Terra. Isso. E depois, os dinossauros são antes de Adão e Eva. Isso. Quando ele transforma para Adão e Eva, não existia mais dinossauros. Não tinha mais. Ele caiu, o dinossauro foi extinto com a queda. Eles chamam dessa estrela, né? Que estrela chamada Satanás, que caiu na Terra. Então, os dinossauros foram. Hoje acha-se fósseis de dinossauros, mas eles existiram antes de Adão e Eva, não foi depois de Adão e Eva. Não, antes, porque se fosse assim, quando Adão deu o nome aos bichos, teria dado. Sim. Pterodátilo, né? Ou aqueles animais, né? O Dinossauro Rex, né? Porque tem muita gente passa muito filme hoje, mas daí, irmão, é tudo ficção. Isso é bem antes de Adão e Eva. Tanto que depois, quando Deus criou a terra, né? Deus criou os céus e a terra, os animais não eram esses animais pré-históricos, antigos, né? São os animais que hoje nós vemos, normais. Leão, girafa, o que habita na face da terra, não os dinossauros.
Justamente. Então está aqui, entre o versículo 1 Isso. e o versículo 2 de Gênesis. Aí pode ter milhões de anos, né? A gente não sabe o tempo, né? Não, com certeza teve Com milhões. certeza, tem muito, né? Com certeza, não tem como. Deixa eu te falar. Ficou dúvida, pode perguntar. Tem alguém com som aberto aí. Que a Inês postou. Sim. Sem pergunta? Ninguém tem mais perguntas? Não, né? Ficou alguma dúvida sobre dinossauro? Dinossauro Rex? Imagina o pterodátilo falando com a Eva, misericórdia. O pastor Sila brincava comigo, o apóstolo brincava comigo, dizia que eu comia igual passarinho, só que era aquele passarinho pré-histórico, né? O pterodátilo lá, comia que beleza. Aí ele falava para mim, Reginaldo, ele chamava de bebê, bebê, você come igual passarinho. Eu falei, puxa, então eu como um pouquinho, não, é pterodátilo, aqueles antigos. Bom, não ficou dúvidas? Não, bispo, ficou dúvida não, tá certinho. Então, que pensa. Então, Nai, vamos colocar então os nossos slides para a gente poder passar os filminhos para entender tudo certinho, né? Qual que o bispo vai querer agora? Agora é aqueles slides da grande tribulação lá, que tem a 7... que tem... Tá, peraí. Marca da besta, essas coisas aqui. Vê se você... É o maior agora, né? Tem uma moça aí da grande tribulação. Ai, meu Deus. Nossa. Soninha deve estar aberto aí, tem um som aberto. Fechou. Oi, Tudo bem? tudo bem? Da grande tribulação, qual vai ser o primeiro cavaleiro? Eu esqueci. O primeiro, nós vamos ver agora. Eu vou passar o slide aí você vai ver. Não é esse não, é o gráfico da grande tribulação, o maior, que tem um monte de fotos. Não. Então é o outro, né? É o outro. Então vai conversando aí com a Soninha enquanto eu estou preparando aqui, bispo. Cadê tu, Soninha? Tudo bem? Então, esses cavaleiros, Soninha, que vão aparecer, que é os 4 cavaleiros, nós vamos discutir eles agora, porque nós vamos mostrar os slides e vai estar esses cavaleiros que são os primeiros 7 selos, né? Os 7 selos que são abertos na grande tribulação, e nós vamos ver eles. Isso depois que a igreja subir e depois também dos 3 anos e meio de... Sim. Aí, os 3 anos e meio que vai ser bom para a Terra por causa do anticristo, bom, né? Vai ser bom. Aí depois, vai ser bom para eles, né? Para eles, lógico. Lógico, para nós não, né, Soninha? Não, depois que vai vir os cavaleiros, isso. Cavaleiros, aí, né? É a abertura do primeiro do livro, né? Você vai ver aqui, nós vamos ver já. É a abertura dos livros, e desse livro tem os famosos 7 selos, que nesses primeiros 4 selos são os 4 cavaleiros, né? E tem uma briga danada aí nesses cavaleiros que nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá bom? Achou, né? Ah, tá certo. Qualquer dúvida pode entrar aí no ar e perguntar. Obrigada. Nada. Vê se o Nai achou. Tem uma moça logo gritando assim, tem uma... Achou, Nai? Ei, parabéns, essa mesmo. Ainda bem que tem o Nai para me auxiliar aí, porque eu, irmão, se eu depender de pôr esses desenhos aí, o negócio vai estar feio. Então, o que nós vamos ver aqui? Eu coloquei esse desenho aqui, logicamente que não é desenho meu, é desenho da internet, né? Mas ele está falando aqui do início da grande tribulação. Tá vendo aqui em cima? Nós vamos ver os 7 selos lá em cima, e tem o cavaleiro. Esses cavaleiros aqui são os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, que inclusive fizeram até filmes, né? Então, aí começa realmente a grande tribulação. Pode pôr para a segunda figura?
Aqui, ó, depois do arrebatamento da igreja, se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Esse desenho aqui, ele vai mostrar realmente o que será essa grande tribulação, que é o pior. É igual eu falei, existiu já períodos na Terra que deixaram o mundo abalado, né? Teve pragas, tivemos guerras, tivemos Hitler, tivemos muitas coisas terríveis que abalaram, mas nada é comparado a esse acontecimento da grande tribulação. Vamos lá, coloca o outro aí. O que vai acontecer na grande tribulação? A manifestação da trindade satânica, né? O que é a trindade satânica? A trindade satânica é aquela trindade que quer imitar porque o anticristo, o que ele é? Ele quer imitar Cristo em todo sentido. Então, ele tem a trindade dele. Como nós temos a nossa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás, na grande tribulação, ele tem a trindade dele. A trindade dele, o que é? Né? É o próprio diabo, que lá no Apocalipse, chamado do grande dragão. Não é que vai aparecer um dragão aí soltando fogo pela venta, não é isso não. Porque muita gente, as pessoas assustam, achando, né irmão Herculano, que Apocalipse vai aparecer o diabo lá soltando fogo, como um dragão, com um rabo grande. Não, peraí, não é por aí não. Então, já foi falado até nas lições anteriores, né, bispo? Que Satanás, ele não vem da forma que ele é realmente, que ele quer enganar o mundo, né? Isso. Então ele vai vir de uma forma. Então ele vai ter a trindade dele. Trindade satânica é o dragão. Ele vem como um ser bom, né? Sim, como um ser bom. Ser bom. Depois vem a outra trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nosso. Então ele tem Satanás, né, como principal. Depois ele coloca o anticristo, né, que é a trindade, e depois o falso profeta, que vai implantar o ecumenismo, uma só religião, tal. Então esses três aqui, eles vão estar ativos onde? Na grande tribulação. A trindade satânica, ela vai estar infiltrado nesses 7 anos da grande tribulação, que olha, não esqueça nunca disso. A trindade satânica é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então, coisas que você tem que guardar na tua cabeça, que alguém perguntar quem é a trindade satânica, você vai falar, é o próprio diabo, né, que é o dragão, e depois o anticristo e o falso profeta. Vamos lá. Isso, aí, ó. Então, essa lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra. Quem quer ficar na terra aí? Tá com a mãozinha? Eu não. Olha, é uma advertência para aqueles que não querem ficar na terra quando a igreja for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história, como eu já estou falando várias vezes. Dos 22 capítulos, olha que interessante, de Apocalipse, 13 são dedicados a esse acontecimento. Então, é um acontecimento que vai ser bem grande, né, bem importante. Então, o Apocalipse, ele usa muito a expressão, vai usar, né, esses 13 capítulos dedicados a esses acontecimentos que nós vamos estar acompanhando. Bom, aí o que vai acontecer? Nós já estudamos isso. Nós vamos ter o anticristo tem um sinal. Nós já aprendemos que a marca dele, que é número de homem, né? 666, que é o poder supremo humano, que eles chamam, né? E diz, quem não tiver essa marca será morto. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o reinado do anticristo. Isso aqui vai acontecer. Nós vimos, né, Nai, a marca da besta, nós vimos os chips que já estão sendo implantados, muita gente com medo agora de fazer biometria, não, isso aí é tudo bobeira, isso aí não é nada de marca da besta, não, calma. Isso daí é uma preparação, isso daí é algo que eles vão estar aí preparando para que o anticristo ele apareça. Amém? Então o anticristo vai colocar o sinal que é o número da besta.
Nós já aprendemos isso. E quando isso acontecer, a igreja não vai mais estar aqui. Glória a Deus, eu não quero estar. Tem gente que diz assim, mas a igreja, tem uns que, o mídia tribulacionista diz que a igreja passa pela metade da grande tribulação. Tô fora, querido, não quero ver anticristo, não. Tô indo pro céu. Se você quiser ficar na metade aí, pode ficar. Vamos lá. Também não quero ver, não, sai fora. Tô fora nesse negócio de ver, passar pela... Se o Senhor vai levar a igreja, 7 anos vai ter... as bodas do Cordeiro lá, eu vou ficar aqui 3 anos e meio aqui vendo anticristo, nada, tô fora. Boa sorte para quem ficar, né? Boa sorte, vocês vão ter que morrer, né? Então, o que eu não. Nós vamos, o que o anticristo vai fazer? Nós estudamos isso, né, Nai? Né, irmão Zarculano? Nós estudamos que ele vai fazer o quê? Um governo único, ou seja, ele vai fazer aqui, ó, pode ser vista na criação da... Não tem a comunidade europeia hoje, que conta com cerca de 28 estados que são membros, né? Olha, os 10 chifres da besta de Apocalipse 3 indicam que haverá um conglomeramento de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Serão os 10 países que vão dominar e vai sair o chifre pequeno, que é a ponta pequena que Daniel falou, o chifre pequeno, né? Que é o anticristo. E ele vai dominar os povos com muita eloquência e fará guerra com os santos. Isso, ele vai implantar um governo só, uma moeda só e também uma religião só, o ecumenismo. Nós vimos nas lições que eu já expliquei para os irmãos. Pode colocar o outro. Aí vai acontecer esse falso profeta, nós vamos falar um pouquinho dele. Olha, eu coloquei aqui embaixo, você pode ver aqui, ó, tá bem colocado aqui, a trindade satânica, que é o anticristo, né, que é Daniel. Depois, se você tiver um tempinho, estuda os animais que Daniel fala, né? Ó, Daniel fala de todos os animais. Depois tem o anticristo, Satanás, que é o grande dragão, né, que estragar a mulher lá, tem no Apocalipse, e o falso profeta também. E esses animais têm um simbolismo muito grande também, das nações, né, que vai acontecer. Então, esse falso profeta, juntamente, lógico, com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, né, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos. Então, a trindade satânica. Vamos lá agora. Nós vamos começar hoje sobre a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, eu já expliquei para os irmãos, ela vai se manifestar nos 3 anos e meio da grande tribulação. Os 3 anos e meio, nós já explicamos aqui, que será um período de paz, porque o anticristo ele vai trazer paz para Jerusalém e para o mundo inteiro, colocando, como eu falei, uma moeda só, um país só, um domínio só. Então, é isso que ele vai fazer. Só que, no período dos 3 anos e meio depois, vai acontecer o quê? Vai acontecer a ira de Deus. E a ira de Deus ela será manifestada nos 7 selos, né? Nas 7 trombetas e nas 7 taças, tá certo? Então, nós vamos começar... O Cláudio está com dúvida. Oi? O Cláudio está com dúvida. Pergunte, Cláudio. Na verdade, não é uma dúvida, é um comentário só. Vai haver paz, mas vai haver paz mundial, não que não vai ter violência, assalto, essas coisas. Não. É um domínio, é que nós falamos, é um domínio do anticristo mundial, né? Na moeda, como eu falei, na moeda, na religião, ele vai dominar o país inteiro. Então vai ser uma paz que muitos teólogos chamam de paz falsa, né? Uma paz, entre aspas, que ele... Não, sim, mas tem muitas pessoas que... Não é que não vai ter violência, cara. Paz total. Essa paz... A paz total é só no milênio. Não, sim, mas é que tem muita gente que interpreta isso, por isso que é bom deixar bem claro que é paz mundial, que é entre países,
Não tem nada a ver com a paz que Cristo vai estabelecer no milênio, né? Essa paz... Entre nações. Isso, vai ter paz entre as nações, né? Vai ser assim, nações que vão ser ajudadas pelo anticristo, né? Nações pequenas que não têm poderio vão ser ajudadas. Vai ser todo esse tipo de coisa que o anticristo vai implantar, né? Vai ser como um reinado, assim, igual na Inglaterra, mais ou menos, assim, né? Isso, por aí, por aí. Colocou bem. Vai ser um estilo de reino, de uma paz falsa, de um, vamos dizer assim, os armamentos bélicos não serão destruídos, né? Mas vai ter um monte de coisas, um monte de acontecimentos aí para trazer essa paz, né? Só que é uma paz falsa, né? É uma paz mundial. É como o Claudio está falando, não é uma paz só lá em Jerusalém, lá em Israel, não. É uma paz no mundo inteiro. O anticristo, entenda bem, irmão, a pessoa tem que entender, o que o anticristo, ele vai reinar em Jerusalém, mas ele vai reinar o mundo inteiro, não é só lá em Israel, só naquele pedaço de terra, Jerusalém, não. Ele vai reinar e vai dominar com uma paz falsa no mundo todinho. Entendeu? Alguma dúvida, Jefferson? Jefferson. Irmãos, só que eu entendo assim. O irmão vai falar, já vem ele com a China, não é isso? É que, então, no momento, quando acontecer tudo isso, agora, no momento que nós estamos vivendo, aí, todo mundo está falando sobre China, tudo sobre China, entendeu? Até ela vai entrar nessa paz, até esse país vai entrar nessa paz. Olha, eu acredito que a China, ela é um dos países lá de Gog e Magog no final. Nós vamos estudar isso, mas a China, o poderio dela vai ser muito grande na grande tribulação. E não só a China. Eu acho que, e até falei com os irmãos, isso é um achólogo do bispo. Eu acho que o Império Romano, inclusive, é uma visão da igreja dessa que nós estamos estudando, né? A igreja, ela acredita que o Império Romano, que é aquela visão de Daniel lá da estátua, né? A última parte de barro e ferro, que eram os pés, né, de barro e ferro, essa nação, ela vai ressurgir com um poder muito grande, que é Roma, que é o Império Romano. E eu acredito nisso. Isso daí não é uma coisa que você acredite ou não. Eu acredito nessa visão de Daniel, nessa mistura de barro e ferro. Eu acredito que seja o ressurgimento de um dos maiores impérios da face da Terra, que foi o Império Romano, né? E se ele se levantar, provavelmente ele também seja uma dessas nações que vão se levantar na última batalha. É por isso que, às vezes, a gente vê um comentário, às vezes até político, eles falam, igual o irmão está falando lá, sobre a Romano, né? Eles são barro. E aí a China, às vezes, eles falam assim, punho de ferro, né? Um punho de ferro. Então, se você for ver... inclusive, irmão Jefferson, quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a batalha de Gog e Magog, nós vamos falar um pouquinho sobre essa junção do barro e do ferro, que era a visão que Daniel teve, né, irmão Zé Cula? Não sei se é por aí, mas a visão que Daniel teve da estátua lá, aquela estátua aqui Nabucodonosor, que teve as divisões, cabeça, né, de ouro, tal, são os impérios que dominaram a face da Terra na época, né? Sim, são esses impérios. E só está restando os pés, né? Porque os outros já foram divulgados. E quem vai derrubar os pés? Quem vai derrubar a estátua é a pedra, é Jesus. Isso, é a mão que vem sem auxílio do homem, né? Isso lá vai ser lá na volta de Jesus, lá quando ele vier sobre Jerusalém ali. Inclusive... na guerra do Armagedon.
E aí Isso. será derrubado esses impérios que é Sim. representado pela estátua. E inclusive, se for o caso, se os irmãos assim desejarem, permitirem, na aula que vem a gente pode falar um pouquinho, rapidamente, lógico, colocar a foto daqui da estátua e explicar para vocês os impérios que dominaram o período daquela época, todos os impérios, né? E o último império que nós entendemos vai ser o barro e o ferro, que provavelmente seja a China mesmo, e que seja o ressurgimento do Império Romano, né? Isso daí é ponto passivo, isso daí não leva a nada, mas é só história para a gente aprender, né? Mas é uma boa ideia, viu? É bom as pessoas saberem o significado da estátua de Daniel. Então vamos colocar na aula, marcar aqui, para a gente não esquecer. Eu vou colocar o desenho da estátua na aula que vem e explicar para vocês os impérios que dominaram aquela época, para a gente estar situado, né, e aprender melhor as coisas. No Todos caso, concordam? respondendo a China não faz parte dessa figuração da estátua de Daniel. A China está em outro contexto. Não faz Sim. parte dessa figuração da Da figura da estátua, não, né? Não faz. Ela é outro contexto. Pode ser que eles tenham grande relevância no futuro, mas até a estátua de Daniel, não. É que assim, a China hoje você tem que entender que ela tem uma grande relevância para a economia mundial. Sim, estou falando... Tudo que ela tem hoje, não é à toa que eles são os grandes fabricantes mundiais, todos os equipamentos hoje têm peças da China, porque eu acredito que eles vão ser um meio do anticristo também começar a dominar. Não, sim. Mas o que eu falei é no contexto da estátua, não. Da estátua não. Outra coisa. Da estátua, a gente vai explicar, então, um pouquinho da estátua. Relevantes no futuro, né? Hoje, são relevantes na economia, eles vão influenciar muito no reinado do anticristo. Com certeza. Mas com aí, certeza. por isso que eu falei o futuro, né? Não Isso. tem nada a ver com a estátua de Daniel. A estátua de Daniel, nós vamos ver os impérios que... esses impérios da estátua de Daniel são impérios que já terminaram, né? Nós vamos ver os impérios da época e ver o último império, né? Que é a mistura do barro e ferro. Nós vamos estudar um pouquinho na aula que vem. Então, vamos fazer Bispo, na grande verdade, na estátua, pela história de Daniel, ainda não caiu. A estátua ainda está de pé. Não, é lógico. A estátua ela só vai ser destruída pela pedra, né? Pela pedra, quando lá do Armagedon. Lá. E a Bíblia ainda ela fala que ela vai ser... Não, estou falando que aqueles impérios lá, Medo-Persa, aqueles lá, né, eles já terminaram. A estátua está de pé, mas os impérios, né? Porque ali é dividido por impérios, né? O romano terá que ressurgir. Sim, é que eu falei, eu acho que o Império Romano, ele deve ter o seu surgimento aí, né? Não sei quando, onde, mas vai. De um modo ou de outro vai ter que surgir. Vai ter. Agora, então, o que nós vamos fazer? Nós estamos chegando no final da aula. Nós vamos começar na aula que vem a abertura dos selos. Né? Aqui está vendo? Ó, o livro selado e sua abertura. João viu um livro escrito por dentro e por fora. E esse livro, ele tinha 7 selos. Está vendo aqui, ó? Embaixo. O desenho. Era um livro... É o pergaminho, né, da época. E ele tinha 7 selos, né? E ninguém podia abrir esse tal livro, né? Jesus é o único digno de abrir e desatar os 7 selos. Olha o poder de Jesus. Já começa a mostrar o poder. Porque o único que João eles estavam chorando, né? Quem vai abrir o livro? Aí... Né? Ninguém podia abrir o tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. E João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Né? E com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros dos 3 julgamentos, né? Que nós vamos falar que é os 4 cavaleiros do Apocalipse.
Inclusive, eu já vou fazer uma pergunta para vocês pesquisem, busquem, porque na aula que vem tem 4 cavalos. O branco, o amarelo, o preto, né, que são os cavalos que vão aparecer na grande tribulação. O primeiro cavaleiro aí é o cavalo branco, não é um cavalo branco? É isso? Isso. O primeiro cavalo que aparece é o cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? Jesus ou o anticristo? Eu ainda dei sugestão, hein? Quem é o primeiro? Porque é uma briga aí danada. Porque o primeiro cavaleiro que aparece é um cavalo vestido de branco, que tem coroa, que tem arco. Esse cavaleiro é Jesus? Esse primeiro cavaleiro branco? Então nós vamos discutir. Você pode responder aí, né? Entre os teólogos, isso é uma briga boa. Viu? Mas para mim não tem briga nenhuma aí. Também não, mas tem briga feia aí, né? Briga feia. Então nós vamos ver. É o anticristo o cavalo branco ou é Jesus? Porque depois no capítulo 19 tem um outro cavalo branco. Então, né? Vamos ver. A aula que vem. É o mesmo cavalo, será? Será que é o mesmo cavalo? E será que o cavalo branco, se for Jesus, vem acompanhado com 3 diabos junto? A morte, a praga, a peste. Importantíssimo, leiam a Bíblia. Leiam os capítulos que falam sobre Apocalipse, que falam sobre os cavaleiros. O capítulo 19, que fala sobre esse outro cavaleiro, entendeu? Que aí vocês... Eles vão que aí enganar. Faça uma comparação entre os dois, né? Do capítulo... Isso. Do capítulo 12 não, do capítulo 12 não, do capítulo... Cadê o... Primeiro 7 cavaleiro selos, né? para enganar, para confundir. O capítulo 6 de Apocalipse. Pega o capítulo 6 e pega o capítulo 19 e faça uma comparação. Ô, Bispo, aí cabe complicado, né? Diga-me com quem andas que eu te direi. Não é? Eu vou por aí. Eu também tenho uma definição, mas não vou falar, não. Mas a definição nós vamos falar na aula que vem. Então, na aula que vem, nós vamos passar... Olha, mano, eu tenho eu não sei se o Nai chegou a assistir. É muito bem colocado pelo Cid Moreira. Ele tem um filme mostrando a abertura dos 7 selos, a abertura das trombetas. Mas, olha, é muito bem colocado. Então, na aula que vem, nós vamos estudar essas coisas que vai aparecer na grande tribulação, que é a ira de Deus, né? O 7 de Deus, vamos dizer assim. Amém? Amém. 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 A aula, eu pensei que ia dar tempo de fazer quase tudo, não deu nem para passar o filme. Mas... É que é muito assunto, né, Bispo? E acaba a gente... Opa, peraí. Então, é muita aula, muito assunto para pouca aula, né? Na realidade é isso. Tempo, né? Uma hora e pouco é muito pouco. É por isso que a gente tinha definido que não tem tempo, né? Isso. Não tem data, né? Nós vamos continuar. As pessoas entendam direito, né? Isso. Então, vamos continuar já na aula que vem na Grande Tribulação. Se der tempo, nós iniciamos a outra aula, né? A outra aula é... Irmãos Herculano, a outra aula, né? A aula 5, né? E depois o Naia 6, é isso, né? Isso, tá certo. No cronograma? Então, tá bom. Isso. Então, estamos por aí. Mas a nossa aí, pelo jeito da Grande Tribulação, vai longe ainda. Vai longe. Vai umas 2 ou 3 aulas ainda, pelo meu entendimento. Eu acredito que sim, porque se nós for falar da estátua ainda, aí vai ser mais demorado, né? Eu tenho aqui uma imagenzinha da estátua, se vocês... Coloca ela aí. Já geram muitas dúvidas. Já deu uma ideia só. Tá, peraí que eu vou abrir aqui. Geram muitas dúvidas, né, Bispo? Então é Sim. bom ter. Mas isso que é o bom da aula, né? A pessoa ter dúvida, perguntar, para não ter, né? É um assunto que sempre vai ter. Aí, ó, a estátua aí, tá vendo? Aí, ouro, que era o Império Babilônico, vou falar um pouquinho desse império. Depois vem o Medo Persa, né? E o Medo Persa passou por em cima do Império Babilônico, né?
O persa é do rei Dário, né? Foi na época Isso, do rei Dário. Depois veio o Império Grego, né? E depois o Império Romano, que é o Império Romano que foi o Império de Ferro, né? Igual o irmão Jefferson falou do Império do Ferro, ó, é o Império Romano. Só que depois, ó, o que nós cremos aqui, ó, o Império Romano restaurado, que é o ferro e o barro, aonde eles vão, na minha visão, o Império Romano vai se reerguer, né? E essa estátua aqui, esses impérios, ela vai ser derrubada por uma pedra sem auxílio de mão. E essa pedra, nós vamos ver que é o próprio Jesus que vai derrubar todos os impérios da Terra. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Amém, Deus. Sábado que Agradecer novamente a Lavínia aí, que ela continue com a gente aí para aprender mais da palavra de Deus. Amém, Lavínia. Deus abençoe, apareça sempre. Deus Pai abençoe Senhor. vocês. Pai do Pai do Senhor, irmãos. Continuamos com a Senhor, palavra. Deus abençoe. Amém.